TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã, no Rio de Janeiro, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Hoje daremos destaque ao ICMS de Petrópolis. Há poucos dias para a realização da Bauernfest, o Clube Germânico 29 de Junho critica o atraso da Prefeitura para realizar as licitações para as festividades em Petrópolis. Em capacitação profissional, o Senac Teresópolis oferece diversas oportunidades e para diversos setores. Você vai acompanhar aqui como se candidatar e as vagas que estão sendo oferecidas. O volume de serviços avançou 0,5%, apontou o IBGE. Os dados foram divulgados nesta semana e traz esse índice comparado abril com maio. Além disso, você vai acompanhar também que a sala de imunização em Petrópolis, voltada às vacinas da Covid-19, conseguiram mais um lote de 2.000 vacinas XBB e que vão ser voltadas para o grupo prioritário após o envio de uma nota técnica do Ministério da Saúde. O diálogo com o objetivo de acompanhar as movimentações, ações e medidas adotadas em prol da economia de Petrópolis. Eu sou Richard Stutzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais no Facebook, no YouTube, em TV Correio da Manhã e no nosso site tvc16.com. Além disso, você pode também acompanhar tudo o que acontece de mais importante pelo nosso Instagram, Correio Petropolitano, e a nossa programação também na TV Correio da Manhã. Hoje o Correio Petropolitano Debate está no estúdio no Rio de Janeiro e a gente continua trazendo atualizações para você que é de Petrópolis, Teresópolis, Três Rios, Patidoféres e Paraíba do Sul. E a gente começa já a edição de hoje trazendo mais uma vez aqui uma problemática em relação à Prefeitura de Petrópolis. Isso porque o Clube 29 de Junho tem criticado a demora da Prefeitura de Petrópolis para realizar as licitações voltadas. Vem imagens para você que está nos acompanhando da edição do ano passado. E o porquê que está acontecendo essa crítica por conta do clube, então, por parte do Clube 29 de Junho? Isso porque eles têm criticado a organização para concursos e as licitações. Isso porque estão sendo realizadas com apenas uma semana de antecedência para a realização da festa, que começa no dia 21 agora de junho. E o detalhe é que a programação antecedência da realização das festas. Há 10 dias, então, da Bauernfest, também não foi divulgada a programação cultural do evento e para o Marcos Carneiro, que é presidente aí do Clube 29 de Junho, há uma falta de interesse por parte do poder público em relação a esse tema. E, de fato, quando a gente pega aí uma das principais festividades da cidade, um dos principais eventos, e que, inclusive, trazer o turista que precisa atrair novos visitantes, mas o problema está sendo feito. Inclusive, a gente vai continuar acompanhando esse caso e só lembrando então para você, a festa começa agora no dia 21 de junho
e segue também durante esse mês de junho. A nossa equipe vai continuar questionando a Prefeitura de Petrópolis também em relação a esse tema. E aí eu vou inclusive fazer um comentário para você que está nos acompanhando, porque é o seguinte, não é a primeira vez que a Prefeitura de Petrópolis faz isso. A gente teve inclusive no Natal Imperial uma dificuldade enorme em relação à programação. Diversas atrações foram canceladas, inclusive foi até problema com os comerciantes que alugaram ali as barracas na Praça da Liberdade, porque antes mesmo da chegada do Natal, as festividades já tinham sido suspensas, e isso há mais de uma semana. Então é preciso que a Prefeitura tenha um planejamento. Você já sabe que vai ser realizada a festa no dia 14, a partir do dia 21 de junho, por que não fez uma programação antes? Por que não realizou as licitações antes, no período adequado? Impressionante. Aí depois quer reclamar, quer criticar, dizer que não tem ali condições, que não tem verba, que os turistas não estão vindo para a cidade. Inclusive outros municípios do entorno, Miguel Pereira, Areal, você tem Três Rios, São José, são cidades que estão aproveitando justamente essa falha que Petrópolis hoje tem para alavancar ainda mais as festividades, as atrações e chamar o público ainda mais para essas regiões. O fato é, a gente precisa tomar uma medida emergencial em relação a isso e também estruturar a Secretaria de Turismo, fazer uma organização para que esses eventos, principalmente os mais importantes, tenham o suporte necessário, a agenda necessária, divulgada com antecedência, para que o público, não só petropolitano, mas também de outras cidades do entorno, possam comparecer à festividade. Enfim, lamentável essa situação, né? Mudando de assunto, a gente fala agora em relação a Águas do Imperador, que informou que o abastecimento de água em ruas na localidade Chácara Flora foram suspensas nessa quarta-feira. Isso porque vai ser necessário realizar uma manutenção emergencial. Na nota enviada à imprensa, a Águas do Imperador informou que foram realizadas ali algumas obras nas localidades e que acabaram afetando o abastecimento de água das regiões e por isso haverá essa necessidade. A previsão é de que esse abastecimento de água ele seja normalizado durante essa quarta-feira e também durante a madrugada da próxima quinta-feira. Entre as localidades, então, a gente vai trazer aqui para você também, no nosso site tvc16.com, você também tem acesso, viu, a essas informações e a lista completa de todas as ruas que foram afetadas. Vamos citar, inclusive, algumas aqui no Correio Petropolitano Debate. Entre elas, a Servidão Oswaldo Teschi, Travessa Goitacazes, Travessa Apolina, além da Travessa da Alberto Kuyper, Travessa João Paulo Peste, Servidão Constantino Cardoso, a Rua São Geraldo, além da Rua João Francisco de Assis e também a Servidão José Fonseca Braga. Todas essas vias que foram afetadas com esse abastecimento, né, com essa interrupção, na verdade, estão no nosso site tvc16.com, onde você também tem acesso para você conferir. De antemão, a gente já deixa informado. Economize água durante esse período para não correr o risco de desabastecimento. A gente falou ontem no Correio Petropolitano Debate sobre o coletivo da Petroita que caiu numa ribanceira em Petrópolis. Inclusive, nas primeiras informações que nós tivemos, não havia passageiros dentro do coletivo. No entanto, havia sim, a gente conseguiu confirmar essa informação logo em seguida. Você vê, inclusive, as imagens na tela aí desse coletivo. Eram pelo menos ali 5 pessoas dentro do coletivo da Petroita que caiu aí nessa ribanceira ali próximo ao Parque São Vicente, no Quitandinha. Isso aconteceu na última terça-feira. E o detalhe é, após esse ocorrido, a CPTrans, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte, enviou uma nota à imprensa informando que não vai mais tolerar casos de negligência de manutenção dos ônibus operados pela empresa Petroita. Informou que esse incidente que você vê aí na tela foi inaceitável. Informou que já notificou a Petroita e que exige explicações sobre o ocorrido, apesar da situação não ter nenhum ferido. E reiterou de maneira incisiva que o compromisso aí com a qualidade e a segurança do transporte e a reestruturação também do serviço em Petrópolis.
informou que uma vistoria foi realizada na garagem da empresa e que 87% dos coletivos foram reprovados. E também ressaltou, por fim, que as medidas severas vão ser tomadas para garantir a segurança e a tranquilidade dos usuários de transporte público e que falou que não vai hesitar aí em relação às medidas. Agora, o fato é, inclusive para você que está nos acompanhando, vou fazer mais um comentário, mais uma observação por conta disso. A Prefeitura fala, a CPTrans afirma que vai realizar medidas severas para garantir que o serviço seja prestado. Quais são essas medidas? A primeira pergunta é essa. Quais são essas medidas? Porque falar é muito simples. Agora, de fato, tomar uma atitude que vai mudar a realidade da população petropolitana em relação ao transporte que está sendo ofertado, isso já é outra situação. Até porque quem deixa os ônibus operarem é a própria CPTrans. Se uma vistoria foi realizada, 87% dos coletivos foram reprovados. Por que a empresa ainda está operando? Nós noticiamos aqui no Correio Petropolitano Debate, trouxemos inclusive veículos, o número dos veículos, até mesmo algumas placas de coletivos que eram da Cascatinha, que foi proibida de operar por decreto municipal, que foram simplesmente pintados e começaram a operar pela Petroita. A CPTrans tomou alguma medida? Não. E aí agora quer falar que é inaceitável, que não vai mais tolerar? Já não devia estar tolerando há muito tempo. Primeiro, que a empresa assumiu o serviço sem licitação, só para começar. Segundo, que teve uma renovação do serviço, do contrato, sem licitação, na gestão do próprio prefeito Rubens Bom Tempo. E aí agora vai falar que não vai mais tolerar? É preciso saber, de fato, o que a prefeitura vai fazer. Porque os 241 milhões de reais, a prefeitura informou, não, vamos renovar a frota dos ônibus. São 241 milhões de reais por meio do PAC Seleções. Mas, e esse valor vai ser destinado para quê? Vai ser para a compra dos ônibus? A prefeitura vai assumir o serviço? Vai disponibilizar os ônibus e a população vai ter desconto na passagem? Não foi explicado. Não foi anunciado. Só informou que vai ter os 241 milhões, que a gente já sabe, vai virar mais de 720 milhões porque são juros sobre juros. E com prazo de carência de 8 anos e até mais 20 para poder pagar, isso pode se tornar uma grande bola de neve para a dívida de Petrópolis. Então atenção você que está nos acompanhando. Por conta disso, Petrópolis pode ter aí problemas em relação à economia, o que já está acontecendo por conta do ICMS, a gente sabe muito bem disso. Agora o fato é, falar que é inaceitável e que não vai mais tolerar, já deveria não estar tolerando há muito tempo essa situação. Inclusive, o CETRANSPETRO informou também em nota, até a atualização do Correio Petropolitano Debate da última terça-feira, não tínhamos resposta, mas o CETRANSPETRO informou depois, então, que foi por conta de uma falha humana, no caso do motorista, foi que informou a equipe do CETRANSPETRO e que já está tomando também as medidas necessárias para resolver esse problema. O fato é, o ônibus, que é de 2021, passou por 7 vistorias, foi reprovado em 4 delas. Inclusive, na última foi que também está na nota da CPTrans. E por ser um veículo de 2021, também estava informado na nota do CETRANSPETRO, a nossa equipe verificou a placa do veículo. E adivinha, sabe qual que é o último licenciamento dele? 2021. Ou seja, a empresa nunca pagou o IPVA do ônibus. Você que está em casa, vai andar com o seu carro lá com um licenciamento atrasado para ver se você não vai ser rebocado. Agora, por que esses ônibus continuam operando? Sem segurança e também com documento atrasado. Situação difícil essa, viu? Mudando de assunto, a gente fala agora sobre a sala de divisão de imunização de Petrópolis, que garantiu a chegada de mais 2.000 doses da vacina XBB para o público prioritário, no caso, para a vacinação contra a Covid-19. Isso foi realizado após uma nota técnica enviada pelo Ministério da Saúde.
As primeiras 800 doses do imunizante começaram a ser disponibilizadas nos postos de saúde na última terça-feira, dia 4 de junho. A vacina XBB é a mais recente atualização no combate à Covid-19, desenvolvida para oferecer maior proteção contra as variantes mais recentes do vírus. A nova vacina disponível contra a Covid-19 representa um avanço crucial na luta contra o vírus, segundo o médico infectologista e professor da Unifase, Luiz Arnaldo Magdalena. Essa vacina foi atualizada para incluir as variantes mais recentes da Omicron e garantindo a proteção contra as cepas da SARS-CoV-2 atualmente circulantes. Com a aproximação do inverno e a consequente queda nas temperaturas, há uma tendência de aumento nas infecções respiratórias, incluindo a Covid-19. Bom, pessoal, olha só, informação importante para você agora que está nos acompanhando. Maio, a gente sabe que é voltado para a campanha Maio Amarelo, que tem o objetivo de orientar, conscientizar a população em relação aos acidentes de trânsito. Dados da sala de trauma do Hospital Santa Teresa, aumento de acidentes em Petrópolis neste mês de maio, viu? Quando comparado ao mês de abril, foram 132 acidentes registrados no período, e 66% deles envolveram motociclistas. Veja só, os dados ainda apontam que acidentes com carro foram 19%, 26 pacientes, 13 atropelamentos, foram 13% de atropelamentos e 18 pacientes atendidos. Os números preocupam justamente por conta dessa campanha que foi realizada no mês de maio, que não é só em Petrópolis, mas também em todo o país. Os dados apresentam um aumento de 22% quando comparado ao mês de abril. Além disso, foram 108 vítimas naquela ocasião durante o mês de abril e agora esse aumento aí para 132 pessoas. E esse índice em junho, por exemplo, ele deve subir, viu? Ainda mais. Isso porque a gente lembra aqui no Correio Petropolitano Debate, durante o início desse mês, diversos acidentes inclusive fatais, foram registrados em Petrópolis. Somente na primeira semana, 5 motociclistas morreram por conta de acidentes. Então, muita cautela, você que está nos acompanhando. Vai sair de casa? Saia de casa com antecedência, né, se você pilota ou se você dirige. Se está chovendo, mais ainda, saia 10, 15 minutos mais cedo. Se você está atrasado, não adianta correr, pisar fundo no acelerador, porque isso não vai tirar o seu atraso. Muito pelo contrário, isso pode gerar um acidente e atrasar ainda mais a ida para um compromisso que seja. Fora o risco que você coloca também os familiares, né, os filhos, por exemplo, em alguns casos, quando você está levando para a escola, fora os pedestres também na cidade. O índice é muito alto, principalmente durante também essa campanha do Maio Amarelo. E é claro, a gente vai continuar monitorando e acompanhando esses índices aqui no Correio Petropolitano Debate. A gente vai fazer um intervalo rápido, volta daqui a pouco, tem a previsão do tempo para você, a participação dos nossos repórteres na região sul-fluminense e, é claro, mais atualizações sobre a nossa região de cobertura. Não saia daí, a gente volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico.
Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Correio Petropolitano Debate de volta, e chegou o momento de saber como que fica o tempo e a temperatura. Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Hoje, quarta-feira, o dia é de sol e tempo limpo em praticamente toda a nossa região de cobertura. Mas para esta quinta-feira, a previsão já começa a sofrer algumas mudanças. Isso por conta do declínio na temperatura de algumas cidades. Então, sem mais delongas, vamos à previsão do tempo para esta quinta-feira, dia 13 de junho. Vocês já podem conferir aqui no nosso telão que em Nova Friburgo o dia será de sol entre nuvens, declínio na temperatura, mas não há probabilidade de chuva. Os termômetros devem marcar mínima de 11 e máxima de 25 graus. Em Teresópolis, a mesma situação, declínio na temperatura que deve variar entre mínima de 11 e máxima de 25 graus, como vocês podem conferir aqui no nosso telão. As nuvens já começam a marcar presença durante todo o dia e também não chove na cidade. Já em Petrópolis, a quinta-feira será de temperatura estável, apesar do dia ser marcado por sol entre nuvens. A intensidade dos ventos se mantém fraca e os termômetros vão variar entre mínima de 13 e máxima de 28 graus. Paraíba do Sul passa por ligeira elevação na temperatura máxima, marcando 28 graus. A mínima se mantém estável em 15 graus. O dia será de sol com algumas nuvens no céu e não chove no município. Para finalizar, em Três Rios,
Três Rios, na verdade, é um município entre os citados na previsão em que a temperatura máxima atinge o número mais alto, marcando 29 graus, como mostra aqui no nosso telão. A mínima fica em 16 graus e também não chove na cidade. Volto com você, Richard. Obrigado pelas informações, Eric, trazendo aqui a previsão do tempo. A gente comentou ontem sobre justamente, né, hoje, Dia dos Namorados, mas vale lembrar, né, os solteiros também vão conseguir aproveitar essa quarta-feira, viu? A gente fala agora sobre capacitação profissional, porque o Senac Teresópolis está com vagas abertas para diversas áreas em diversos segmentos. O detalhe, os cursos são gratuitos. Para você que está nos acompanhando, há vagas, por exemplo, para o setor da tecnologia, informática básica, saúde e bem-estar. Entre as vagas voltadas, por exemplo, para a área da tecnologia, há vagas para, por exemplo, análise de Power BI e também para cursos de informática para pessoas acima dos 50 anos. Já na área de saúde e bem-estar, há vagas, por exemplo, para maquiador, designer de sobrancelhas, alongamento de cílios, entre outras oportunidades. Para você realizar o seu cadastro, a sua inscrição, basta acessar, mandar um e-mail para teresópolis@rj.senac.br. Vou repetir para você, teresópolis@rj.senac.br ou também pelo WhatsApp, o DDD 21 985566922. Repetindo, 985566922. A gente falou aqui um pouquinho sobre as questões relacionadas ao trânsito, a gente volta a falar sobre esse tema, mas sobre uma inovação. O Detran RJ está elaborando um plano piloto para o emplacamento com inteligência artificial dos veículos. O objetivo é garantir maior segurança no momento do serviço e evitar as fraudes. Aí você está vendo, inclusive, na tela, como que o serviço ele é ofertado. Além disso, a gente vai acompanhar também a fala do Glaucio Paes, ele que é o presidente do Detran RJ, e vai comentar justamente sobre essa iniciativa. No momento do emplacamento do veículo, quando a pessoa for realmente pegar a placa, nós vamos conferir esse QR Code, nós vamos fotografar o veículo com a placa que vai ser entregue para o proprietário, nós vamos identificar, através de uma consulta facial, quem está recebendo essa placa. Então, se a pessoa tentar se passar por outra pessoa, isso vai ser bloqueado no sistema, o sistema não avança. Então, se algum fraudador tentar se passar pelo proprietário, ou pelo preposto, ou por um parente do proprietário, ou até mesmo por um despachante, o sistema vai bloquear. E nós vamos ficar com essa fotografia capturada e vamos encaminhar para a polícia. Quando o clonador ele prepara o veículo, né, para ser transferido de forma irregular, ele tira do nome da pessoa, do proprietário real, e passa para uma vítima dele, né, que também compra o veículo achando que é um veículo bom, ele se apresenta no Detran. Ele tem que se apresentar, né, ainda com uma identidade falsa. Então a gente vai checar a placa, vai checar chassi, vai fotografar o veículo, vai comparar se a cor daquele veículo é a mesma cor que consta na base de dados do Detran. A gente vai confrontar a habilitação dele, porque ele tem que ser habilitado para ter levado o veículo no Detran. E tirar a placa, ele tem que comprovar a habilitação dele, e a gente faz a leitura, inclusive, por QR Code. Além da consulta facial dele, né? Ele vai ter que colocar o rosto lá no aparelho, o aparelho vai fazer o reconhecimento facial dele, vai confirmar no nosso sistema, no nosso banco de dados, se ele é a pessoa que ele está alegando ser, e só assim que o sistema autoriza a emissão do documento. Acho que você não vai conseguir comentar, né? Tá aí a gente acompanhando parte da fala do presidente do Detran RJ, Glaucio Paes, que retrata aí, né, justamente a utilização da inteligência artificial também aí para ampliar a segurança, principalmente voltado ao emplacamento dos veículos, e como ele citou ali, tem a parte do reconhecimento facial, que obviamente evita as fraudes, aí, principalmente dos criminosos que gostam, né, de atuar aí com emplacamento adulterado. A gente mais uma vez aqui sobre questões relacionadas à saúde, mas agora de todo o estado do Rio de Janeiro, porque o novo boletim de síndrome respiratória aguda grave da Secretaria de Estado de Saúde foi divulgado e ainda apresenta alguns índices
preocupantes, viu? Isso porque a população de 0 a 4 anos ainda representa o maior número de internações por conta das síndromes respiratórias agudas graves. E chegou a 28,57% dos indicadores, e que está disponível também no site da Secretaria de Estado de Saúde. A equipe de vigilância, ela utiliza o modelo chamado No-Casting, que inclusive verifica ali a possibilidade dos atrasos de notificações em relação aos dados que são obtidos. O panorama analisa também os tipos de vírus que predominam nas diversas faixas etárias dos pacientes internados e as solicitações de leitos feitos por meio do programa. Entre esse público está, por exemplo, as crianças com idade até 4 anos, seguem, como a gente comentou, com o maior número de taxa de internação. Além disso, o percentual de internações por síndrome respiratória aguda grave na faixa etária de 80 anos ou mais permaneceu estável, mantendo ali o padrão das últimas semanas, com o vírus da influenza A, ou seja, o vírus da gripe, sendo o principal responsável aí por essas internações. A gente continua falando sobre saúde, mas agora uma notícia positiva. A Secretaria de Estado de Saúde também decretou o fim da epidemia de dengue no estado do Rio de Janeiro. Isso após aí vários meses por conta, né, do aumento de casos muito expressivo no início desse ano. A gente vai acompanhar a fala da secretária de Saúde sobre esse tema. Hoje, dia 11 de junho, a gente está decretando o fim da epidemia de dengue, foi publicado em Diário Oficial. A Secretaria Estadual de Saúde, através do seu Centro de Inteligência em Saúde, conseguiu avaliar e monitorar. A gente sabe que as 4 semanas consecutivas, a gente teve uma baixa significativa dos números de casos prováveis. Então, a gente está decretando o fim da epidemia de dengue, mas é para lembrar, os 10 minutos por semana salvam vidas, aqueles de procurar nas suas casas, seus possíveis criadores, continuam, para você poder proteger a sua casa e a sua comunidade. Todas as regiões já se encontram no nível baixo do número de casos que a gente entende como sendo um número confortável e dentro das normas epidemiológicas para poder entender, olha, agora a gente pode só monitorar sem nenhuma ativação maior. Por favor, mano. Tá aí a gente acompanhando então o fim da epidemia de dengue no estado do Rio de Janeiro, mas lembrando, né, a gente já vai ter a vacina disponibilizada aí para o público específico, principalmente os jovens. Não deixe você que está em casa nos acompanhando, ou então de avisar a família para levar o público prioritário para se imunizar. E não só em relação a isso, a gente falou também sobre aqui as questões relacionadas à síndrome respiratória aguda grave. A população também deve procurar os postos para realizar a imunização contra a influenza. Em Petrópolis e Teresópolis, por exemplo, Nova Friburgo, a vacinação continua nos postos de saúde. A gente vai conversar com a nossa repórter, a Laura Passi, na região sul-fluminense do estado, e que traz atualizações para a gente. Laura, boa tarde para você. Oi, boa tarde, Richard. A Prefeitura de Coatis emitiu uma nota esclarecendo a falta de água em alguns bairros, principalmente os mais altos ou distantes, atribuindo o problema a uma possível sabotagem nas bombas de captação de água na estação de tratamento do bairro Bondarovski. A equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura realizou análises técnicas e verificou os pontos de captação, trocando disjuntores e contatando a empresa de energia elétrica. Não foi encontrada nenhuma irregularidade, mas a Prefeitura notou fechamento de registro nos reservatórios, o que não é rotineiro. A produção de água está sendo normalizada gradualmente, com a Prefeitura investigando a possibilidade de sabotagem e realizando vistorias noturnas em busca de vazamentos ou registros fechados. É com você. Obrigado pelas informações, Laura. Bom trabalho para você aí na região sul-fluminense ou Correio Sul-Fluminense, viu? Se você ainda não acompanha aí na região, não deixe de procurar uma banca perto de você. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco para trazer para você uma representação de uma entrevista que nós fizemos para falar sobre o ICMS. E ao longo dessa semana nós vamos voltar a falar sobre esse tema com outro parlamentar para entender um pouco mais sobre os impactos financeiros que a cidade de Petrópolis enfrenta. Não saia daí, a gente volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta.
Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Deem
início, então, aqui a nossa entrevista, Fred. Queria primeiramente agradecer a sua presença, conversar aqui com a gente para falar um pouquinho sobre esse tema que tem sido aí amplamente discutido, né, durante esse último mês em Petrópolis em relação aí às finanças e à arrecadação também do ICMS na cidade. Então, muito obrigado pela presença aqui com a gente. É um prazer enorme, Richard, poder estar aqui de novo nesse espaço tão democrático e de comunicação com a população, né? Que as TVs locais têm esse papel, têm essa força, e a nós, aqui, representantes do Poder Público, a obrigação de prestar conta à população. Obrigado aí pelo espaço, pelo carinho. A gente que agradece mais uma vez, Fred. Bom, tratando então, a Prefeitura de Petrópolis tem aí, ao longo de 2023, diversas modificações em relação ao orçamento, por conta aí, né, do índice de participação dos municípios, do IPM, que mudou depois, né, de uma liminar da Quarta Vara Civil. Isso entrou na Justiça, Petrópolis perdeu a arrecadação de novo, enfim, esse processo que vai e volta judicial que tem impactado aí na arrecadação da cidade. Mas o que chamou a atenção, e por isso também a gente faz essa entrevista de hoje, é a citação do procurador do município, Miguel Barreto, em uma petição judicial, e que ele alega ali penúria financeira e risco de desabastecimento em escolas e também nos hospitais. E diante disso, também tendo, né, esse histórico da arrecadação do ICMS em Petrópolis e o IPM, como é que a Câmara, inclusive, por exemplo, recebeu esse termo, digamos, de penúria financeira que foi citado nessa petição? Primeiro, assim, importante a gente contextualizar, em 2022, a Secretaria de Fazenda faz esse anúncio de uma nova forma de declaração da GS Alma, em especial da GS Alma, onde a GS Alma declarava o serviço, a prestação de serviço em Petrópolis e o produto em Petrópolis. E aí, com isso aumentou, né, com essa nova declaração feita pela GS Alma, aumentou nosso ICMS e aumentou o nosso índice de participação dos municípios. Começou uma guerra fiscal, pelo seguinte, a gente tem um bolo do ICMS. Quanto maior for a fatia de Petrópolis, maior é a fatia dos outros 91 municípios, né? E aí outros 3 municípios usaram do mesmo argumento jurídico nas suas cidades para aumentar a sua arrecadação, o que diminuiu mais ainda a participação dos outros 87 municípios. E aí, em algum momento, quem se sentiu prejudicado também judicializou contra a decisão daqui, e essa foi a guerra, né? Em 2023, e aí é importante a gente declarar isso, porque no quadrimestre a Secretaria de Fazenda titubeou na posição. Em 2023, a Lei de Diretrizes Orçamentárias chegou para a gente no final de abril, como determina a lei, com o acréscimo de ICMS. No meio do caminho, entre a votação da LDO e a apresentação da LOA, houve a decisão do Tribunal de Justiça derrubando esse acréscimo, voltando, então, ao que a gente tinha anteriormente. Então, a gente não perdeu o ICMS. Aquilo que a gente tinha conquistado de acréscimo, a gente retrocede e volta ao que era nosso anteriormente. Eles mandam para a gente a lei orçamentária anual no final de agosto. 31 de agosto, eles mandam para a Câmara. Já sem o aumento do ICMS. Tá? Então, com o ICMS ali na faixa de 2,5%. Que era a expectativa do governo. No final do ano, a Prefeitura tem a notícia de que vai continuar recebendo o ICMS. No final, não, depois de setembro para outubro e tal. Naquele momento, a gente vota um orçamento sem o aumento da receita. A gente vota um orçamento contando com o problema, com a realidade anterior, sem superávit orçamentário de ICMS. E é o que está vigente hoje. Então, quando eles dizem, a gente perdeu orçamento não. O orçamento não perdeu. Perdeu dinheiro, perdeu financeiro, porque previa-se a possibilidade de ganhar mais dinheiro e está ganhando menos. O que a Secretaria de Fazenda aponta o IPM que a gente estimou era de 2,5% e a gente está com o IPM de hoje 1,037%. E o superavitário, aquele de maior aumento, era de 4,9%. Era um negócio... 3,9%, era um negócio assim, bem acima do que é hoje. E aí foi minha pergunta para a Secretaria de Fazenda e foi onde a gente entrou na questão da penúria financeira.
de fato, era imprevisível? Era a primeira pergunta que eu fiz para a Secretaria de Fazenda. Eles alegaram que sim. Mas se eles previram no orçamento, não era imprevisível, né? Era uma realidade que a gente não queria acreditar, mas previsível, né? Então, o procurador peticiona em juízo, e aí, na ponto de vista jurídico, ele entende que era imprevisível, mas em termos de fazenda pública não era imprevisível. A Secretaria já tinha provisionado uma lei orçamentária anual sem esse acréscimo de ICMS. E aí eu pergunto para eles o seguinte: há possibilidade de desabastecimento e o município se encontra numa penúria financeira? E a Secretaria de Fazenda responde que isso se trata de um jargão político, jargão jurídico. A penúria financeira talvez até pudesse ser um jargão jurídico, mas dizer expressamente que vai faltar merenda escolar, remédio e salário dos servidores, isso não é jargão. Isso é a expressão literal daquilo que o procurador entende que está sendo comprometido. E aí a prefeitura se encontra num dilema, porque ou a Secretaria de Fazenda mente no quadrimestre e diz que não tem um problema financeiro e o problema existe, ou o procurador do município peticionou em juízo e mentiu em juízo, dizendo que tem um problema financeiro enquanto na verdade não tem. Então esse foi um dilema que eles ficaram ali na hora da resposta, não conseguiram chegar no denominador, mas houve uma série de inconsistências. E aí vou pontuar aqui duas coisas que me chamaram muita atenção. Antes só de você fazer esse comentário, Fred, vou só complementar. Acho que é importante até a gente ressaltar que também foi todo esse cálculo que foi feito, ele foi feito com base em uma própria liminar da Quarta Vara Civil, que mostra justamente essa possível volatilidade em relação a esse orçamento. Exatamente. Visto que isso poderia, obviamente, ser suspenso. Exatamente. Não é um processo transitado e julgado, é uma liminar ainda, né? Então, assim, o juiz daqui entendeu que era devido, mas a discussão jurídica ainda está de pé, ela não está saneada, né? E aí, duas coisas chamaram muita atenção, né? Eu fiz uma série de ponderações, meus questionamentos duraram quase 1h30. Mas, normalmente, a prefeitura, no início do ano, embora não seja obrigatório, mas normalmente a título, para finalidade de controle, faz um empenho global de tudo que vai ser gasto de folha de pagamento, né? E aí salário de pessoal e os encargos sociais, ou seja, FGTS, aposentadoria e tal. Dessa vez não fez desse jeito. Apresentou um empenho equivalente a 11 meses de salário e encargo. E aí eu perguntei isso. Não, a gente não é obrigado. Ok, verdade, vocês não são obrigados. É a praxe, mas não são obrigados. E aí eu perguntei para eles o seguinte: vocês liquidaram, né? E aí só para quem está em casa nos entender, liquidação é quando a prefeitura atesta em processo o recebimento daquele bem ou daquele serviço que a prefeitura contratou, né? Então, seja um produto que ela comprou, um serviço que ela contratou, depois de prestado, ela atesta que aquilo ali foi entregue da maneira como foi contratado, e aí você faz jus ao crédito que foi contratado lá atrás. Para depois, então, ela depositar o dinheiro, de fato, na conta de quem prestou o serviço ou vendeu o produto. E aí a prefeitura liquida um valor e paga para os funcionários 26.600.000 a menos. E aí eu pergunto para a contadoria da Secretaria de Fazenda, de onde foi essa economia? E aí eles simplesmente não conseguem responder, porque é dinheiro demais para dizer que é o INSS só daquele mês seguinte, né, que só é pago no mês seguinte, do mês anterior. Aí eu perguntei, pode ser fundo de garantia? E eles escorregam aqui, escorregam ali, não responderam. Eu falei, não, só quero saber se pode ser fundo de garantia. E aí, por fim, eles não souberam dizer do que era, tentaram explicar de várias formas. Quando a gente viu o volume de dinheiro que se deu, era o equivalente a 10% de tudo que foi pago até agora. Eles não souberam explicar e ficou sem explicação. A gente vai ter explicação agora no pedido de informação que eu já protocolei aqui na Câmara e que vai ser encaminhado para o Executivo na semana que vem. Porque se a Prefeitura reconhece uma prestação de serviço, né? A gente só está falando de folha de pagamento de profissional, é uma prestação de serviço no valor de 268 milhões e economiza 26 milhões, alguém ia ter que estar na rua dizendo que não recebeu o salário. Sim. Né? Porque ele economizou em salário. Se ele não economizou em salário, ele economizou em fundo de garantia e na aposentadoria que ele não pagou, no INSS e talvez até no próprio INPAS. E aí surgiu a nossa
preocupação em fazer esses 3 projetos de lei, aí já explico aqui, se você me permitir. A primeira parte dele, qual foi? Que a Secretaria de Fazenda traga no quadrimestre dela o balanço, os demonstrativos contábeis da CONDEP, da CPTRANS e do INPAS, né, das empresas de economia mista e das autarquias no município. O SERRAC já traz no quadrimestre da saúde, a saúde já apresenta o dela. Então, tem a de finanças e a de saúde. A de finanças não apresenta a CONDEP, CPTRANS e INPAS, só que quem mantém a CONDEP, a CPTRANS e o INPAS é a Secretaria de Fazenda, né, a Prefeitura, através da Secretaria de Fazenda. Então, a Prefeitura nomeia os presidentes e diretores, paga a folha de pagamentos dele, todo tipo de custeio de equipamento, material e prestação de serviço terceirizado, mas não presta conta disso para cá. Presta conta disso internamente só. E aí a gente está incluindo na lei essa prestação de contas. Vai dar mais transparência para todo mundo, para a Câmara de Vereadores fiscalizar, mas também para os órgãos de controle, para a imprensa e para a sociedade de forma geral. Né? A gente incluiu nesse projeto de lei, nesse primeiro projeto de lei, também que eles apresentem a dívida flutuante. E aí, para quem está em casa, dívida flutuante é aquela que não aparece ainda no demonstrativo contábil apresentado por eles, porque é a dívida que ele está pedalando ao longo desses 12 meses de 2024, né? nesse nosso exercício fiscal. A gente quer saber o que ele está empurrando para frente. Porque se não chegar lá em dezembro, é que a Prefeitura vai apresentar como dívida consolidada tudo aquilo que ela não pagou e não honrou de compromisso fiscal e financeiro ao longo do ano inteiro. A gente quer tentar frear esse processo e vir resolvendo aquilo que de fato é prioritário. E aí, como é que a gente enxerga esse problema? Né? A Prefeitura tem RPA para pagar, tem terceirizados e tem servidores. Se ela está contingenciando 26 milhões e 600 de alguma coisa que era para pagar esse pessoal, preocupa a gente que sejam os encargos trabalhistas de forma geral, né? Tanto fundo de garantia quanto a aposentadoria. A Secretaria de Fazenda disse que não sabe o que é. Tentou explicar, mas não esclareceu. Não disse, 10 milhões é disso, 5 disso, 5 daquilo e o restante é disso aqui. Eu não conseguiu esboçar para a gente ali na apresentação. A gente vai saber disso daqui a 30 dias, que é o prazo legal que eles têm para responder. E aí surgem alguns outros problemas. Por exemplo, a Secretaria de Educação é responsável por 25% de todos os gastos do município orçamentário. A Secretaria de Educação não presta conta para a Câmara disso no seu quadrimestre. Né? A Fazenda faz isso, mas não passando, faz muito superficialmente, falando o que foi de Fundeb, o que entrou de receita, o que teve de despesa, mas não diz que política pública foi aplicada. E aí isso impacta para a gente aqui, em especial, numa discussão que a gente também está travando aqui numa comissão especial de reestruturação da saúde mental, porque tem 2.000 crianças na fila de espera pelo primeiro atendimento de psicólogo na rede do SUS. Mas são crianças que foram apontadas pela Secretaria de Educação. Fez uma primeira triagem, encaminhou e que não tem atendimento. Então a gente precisa entender, a Secretaria de Educação tem 189 unidades escolares e apresentou um número de 6 profissionais de saúde mental para atender a rede toda. E o projeto mais ambicioso eram 16. Então a gente vê que não tem compromisso nenhum com o problema psicológico que as crianças vêm sofrendo. E aí não estou falando só de quem passou pela pandemia, de quem passou pela chuva, mas de toda essa nossa rede de educação, que é uma rede gigantesca, com todos os problemas que a população mundial vem sofrendo. Né? Não é uma questão específica de Petrópolis. A gente teve uma tragédia que foi específica do problema nosso, mas tem uma pandemia que foi problema de todo mundo e tem todo o avanço da tecnologia, excesso de tempo de tela, tem uma série de outras configurações na sociedade contemporânea que estão impactando as crianças e que a Secretaria de Educação estaria um pouco preocupada. Com esse segundo projeto, que é o quadrimestre da Secretaria de Educação, eles vão ter que vir aqui de 4 em 4 meses apresentar um balanço do que aplicaram, aonde aplicaram, como é que está o IDEB, qual foi o desempenho das crianças nas provas nacionais, como é que foram os desempenhos das unidades escolares, os números da saúde mental, tudo isso vai ter que estar lá. E aí, por fim, o terceiro projeto, também é uma angústia da nossa população, prevenção a desastre. O que a cidade vem fazendo de prevenção a desastre? O que as gestões vêm fazendo de prevenção a desastre? E aí a gente inclui um quadrimestre específico para a defesa civil. A gente já tem um projeto aqui, tem uma série de iniciativas, todo mundo sabe que
minha área de atuação é meio ambiente, né? É crise climática, é prevenção, e a gente tem aqui um projeto de lei de minha autoria, junto com o vereador Ingo Rames, ex-prefeito interino, Mauro Peralta, Domingos Protetor, mais 2 vereadores que agora me fugiram aqui o nome, destinando 2% do orçamento todo ano, está na lei orgânica do município, na nossa Constituição Municipal, 2% de orçamento para contenção de encostas. Como é que a gente vai controlar isso? Se a Defesa Civil não vier aqui apresentar o que foi realizado, né? Fica impossível. Não dá para a gente ficar andando pela rua só olhando obra, olhando placa de obra. A gente precisa disso planilhado, apresentado, demonstrado e com compromisso da Defesa Civil em audiência pública da execução disso ao longo dos anos. Então, com essa terceira medida, a gente acredita que, trazendo a Defesa Civil para esse nível de comprometimento social, né, que é um nível de comprometimento com a população petropolitana, de demonstrativo contábil, fiscal, financeiro, aplicação de pessoal, equipe técnica, obra, prevenção, campanhas de prevenção, seja lá como for gasto esse dinheiro, a gente acredita que vai haver uma eficiência maior do que a que foi demonstrada ao longo da história da cidade até agora. A gente tem aí um boom de informações e de campanhas e tal, depois que a tragédia acontece, depois que a chuva passa e a Coronel Veiga é inundada. Mas antes disso, fora do período da chuva, ninguém fala. E depois que a chuva passa e começa a cair no esquecimento, também ninguém fala mais nada disso, não toma nenhuma outra medida. Então, a ideia é que a gente consiga, de 4 em 4 meses, fazer a Secretaria de Defesa Civil sentar lá no plenário da Câmara, com a câmera aberta, conversando com a população, com os conselhos, com as entidades de classe, com as entidades da sociedade civil organizada e os vereadores, para explicar o que está sendo feito, como é que está sendo feito e o que a gente vai fazer diferente do que já foi feito. Né? Acho que esse aí foi o pacote, esses foram os 3 projetos e as principais preocupações que a gente conseguiu depreender lá da audiência do quadrimestre, do último quadrimestre. Inclusive, eu acompanhei a audiência, né, de forma virtual, mas inclusive acompanhei até mesmo, você foi um dos parlamentares mais incisivos ali no quesito de questionamentos também, até sobre próprios dados que foram apresentados pela Secretaria de Fazenda. Vale ressaltar ainda, como você comentou agora, a Defesa Civil hoje ela tem um Fundo Municipal de Defesa Civil, então essa audiência também vai ser importantíssima para apresentar o que esse fundo também, né, o que esse fundo está, quais os recursos que esse fundo tem e como eles estão sendo aplicados. A gente sabe que o Tribunal de Contas do Estado, junto com o Ministério Público, já divulgou até um balanço também sobre as transparências dos municípios. Petrópolis, inclusive, apresentou baixíssimos índices, caiu de posição, inclusive. Esses dados, obviamente, não são de agora, né, de junho de 2024, mas referentes aí ao ano de 2023, e que mostra também essa preocupação. Além disso, Fred, você comentou sobre essas questões, então outras secretarias também vão ter que fazer essa apresentação de contas no primeiro quadrimestre do ano. E aí, em relação a essa prestação de contas, ela vai ser dentro, por exemplo, dessa audiência da Secretaria de Fazenda, ou isso vai ser de forma separada? Cada pasta vai ter que ter uma audiência pública para apresentar esses dados? A Defesa Civil e a Educação vão ter as audiências delas em separado, tá? Como a Saúde já faz hoje, né? Às vezes acaba até acontecendo no mesmo dia, porque eles em virtude da consolidação de dados e tal, acabam empurrando ali para o último dia do prazo a apresentação, mas agora a gente fez constar em lei que o projeto seja protocolado na Câmara dentro do prazo legal, e aí demos aí 5 dias de antecedência, no mínimo, para eles protocolarem. São balancetes contábeis, é um negócio difícil de você analisar, não dá para olhar em 2 horas, 3 horas sem estudar aquilo ali, não vai entender, não vai depreender dali daquela planilha tudo que você tem de informação oculta ou embutida ali dentro daqueles números, né? Então a gente colocou esse prazo legal. A Câmara, nesse quadrimestre, cheguei a impugnar a primeira apresentação por falta dessa capacidade de estudar a matéria com prazo de 2 horas de antecedência, que é humanamente impossível. Então, impugnei. A Secretaria e a própria liderança do governo, aí já reconheço aqui o papel do presidente da comissão, vereador Gil Magno, foi extremamente republicano.
foi extremamente republicano e impugnou a audiência. Para a gente, importante, ganhamos ali mais um prazo. A Câmara pediu, né, a Secretaria de Fazenda pediu então para fazer na quarta-feira, ia ser segunda, virou quarta. Em 2 dias foi suficiente para a gente sentar, estudar e tal, junto com o corpo técnico aqui da Câmara, os nossos contadores e o nosso controle interno. E aí outras inconsistências apareceram, como, por exemplo, 3 números diferentes de receitas correntes. Dois números diferentes de despesas. 2 números diferentes de despesas correntes. Então, não, a fórmula de cálculo da planilha. Ok, mas são os mesmos itens. Como é que dá resultado diferente? Assim, a gente fica preocupado com a forma como as coisas foram colocadas na audiência, sabe? Muito... levaram uma equipe inteira, assim, digno de respeito, mas a forma como foi exposto, meio que parecia que ninguém ia ler, entendeu? Não tiveram a destreza de bater número a número, ver se estava tudo ok. Então, trocaram 2 páginas na hora da apresentação para poder corrigir 2 dados que estavam inconsistentes, e à medida que eu fui perguntando, eles foram ficando sem jeito para responder, foram ficando constrangidos, e isso para a cidade é muito ruim. Então, a nossa preocupação com a transparência dos números foi tamanha que eu conversei com os demais vereadores, foi aprovado por unanimidade, então não é um projeto de oposição, é um projeto da Câmara de Vereadores. Todos os vereadores presentes votaram favoravelmente, inclusive o líder do governo, o vereador do partido do prefeito também votou favorável. Então a gente não tem nem que dizer que é um movimento de oposição, porque não foi, é um movimento meu de preocupação que foi aderido por todos os vereadores e ficou claro para todo mundo que o interesse é transparência e responsabilidade fiscal, né? Que eu acho que é o que falta de forma geral no país e que a gente não quer que aconteça aqui na nossa cidade. Inclusive, parte, né, desse relatório, né, eu ia comentar isso também, né, na audiência que seria na semana passada, o relatório ele foi entregue praticamente no momento ali da audiência, né, 2 horas antes, que foi até inclusive você fez ali a impugnação. Mas, além disso, foi citado também o que chama a atenção, acredito, não só da imprensa como um todo, mas também de vocês como parlamentares, a seguinte fala de um próprio técnico da Secretaria de Fazenda justificar que a contratação de um escritório de advocacia para representar a prefeitura em um processo judicial justamente contra a GSA por conta do IPM e também do ICMS é porque os controladores não teriam ali a expertise, como foi inclusive comentada pela própria equipe técnica da Secretaria de Fazenda, o que também gera diversos outros questionamentos quando se trata desse tema, porque se você tem procuradores que não têm ali, digamos, a expertise, como foi citado por ele, para realizar esse processo, para representar a prefeitura, não teria por que estar ali. E, por outro lado, também existe, se há essa capacidade técnica, eles estão ali, por que o escritório também ainda foi contratado, né? Esse ainda é um questionamento que está aberto entre vocês parlamentares, Fred? E a gente já recebeu, não vou dizer denúncia, mas apontamentos de procuradores que alegam que essa procuradoria teria capacidade técnica, sim, de elaborar esse estudo, essa petição, e minha opinião pessoal é de que há gente técnica lá capaz de fazer isso, não tinha necessidade da contratação. Mas antes de bater o martelo nisso como político, como parlamentar, dizer que a prefeitura errou, a gente está terminando aí os pedidos de informação todos dessas outras secretarias que não foram apresentados, e a gente vai fazer esse pedido de informação, está no bojo desse pacote aí que a gente vai apresentar, que é saber a formação e o currículo dos profissionais que estão lá na Procuradoria, sejam eles contratados ou concursados. Eu tive a informação de que dentro do corpo concursado da Procuradoria, aí é mais delicado ainda isso, dentro do corpo concursado da Procuradoria tem uma pessoa formada, pós-graduada em Direito Tributário e Direito Financeiro, parece que dá aula disso em algum curso, alguma coisa assim, mas a gente precisa da informação oficial da Prefeitura para que eu possa chegar aqui e fazer essa afirmação. Mas hoje a denúncia dentro do próprio corpo de procuradores concursados é de que há gente capacitada, teria gente capacitada para fazer esse papel, e isso foi
num processo administrativo que tramitou alheio aos procuradores. Isso foi feita pela Prefeitura à revelia do conhecimento dos procuradores concursados. Isso chegou para a gente aqui extraoficialmente. Oficialmente, a gente vai fazer o pedido de informação, e aí vamos ver o que a Prefeitura vai responder, e com base no que ela respondeu, o que a Câmara vai tomar de medida. Inclusive a Câmara e os outros órgãos de controle, né? Não tem jeito, o Ministério Público já está em cima disso, Defensoria Pública, tem gente questionando isso de todas as formas, ganhou a mídia, ganhou a rua essa discussão, e o volume financeiro que foi pago ao escritório de advocacia é um volume, assim, assustador. Então, não é uma sigla, não é uma cifra, desculpa a expressão, não é uma cifra desprezível, é uma coisa vultuosa e que impacta no cofre público de forma geral. Perfeito, Fred. Alguma outra informação talvez importante que você gostaria de ressaltar antes da gente finalizar aqui esse nosso bate-papo? Assim, qual tem sido a nossa preocupação, e agora a imprensa também começa a noticiar, e aí é indício de que aquilo que o procurador falou na petição dele pode se tornar uma verdade muito antes do que a Secretaria de Fazenda gostaria. Por exemplo, a Condep não pagar as horas extras dos profissionais. A gente recebeu algumas denúncias aqui, algumas coisas já surgiram na imprensa referentes a isso. Isso coloca em risco uma série de outras coisas. Convocação dos concursados. Como é que você convoca os concursados se você tem uma dificuldade financeira de pagamento, de custear aquilo que você já provisionou de despesa? É uma discussão que o governo tem que esclarecer para a sociedade, né? Não sei se o quadrimestre de finanças é suficiente para isso, ou se outras audiências públicas serão necessárias para a gente tratar desse assunto. Mas o fato é que não dá para chamar o concursado e indenizar aquele que está sendo demitido, né, o terceirizado demitido, se você não tem recurso suficiente para pagar a folha de pagamento até o final. Outra discussão, anunciou o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que também foi anunciado lá atrás, depois da chuva de 2001, se não me engano, em 2012, ou início de 2013, alguma coisa assim. Na Estrada da Saudade está aí até hoje para rodar, porque várias vezes o município teve dificuldade de arcar com a contrapartida que era municipal. Em outros momentos, a Prefeitura usou esse dinheiro do PAC para pagar outras coisas, e a Justiça restou dinheiro do PAC para pagar outras coisas. Então, a gente tem aí um cenário orçamentário e financeiro desafiador, difícil, né? E aí, se há penúria financeira e o risco de desabastecimento de escola, hospital e de folha de pagamento, a Prefeitura não vai aportar o que ela tem que aportar de contrapartida para que o PAC seja executado. Então, a gente tem que ter a responsabilidade de dizer para a população, a gente tem a possibilidade de ter o PAC, mas a nossa chance de executar está cada dia mais distante, por falta de capacidade financeira da nossa contrapartida. Então, são coisas que a Prefeitura precisa esclarecer, mas não esclarece, entende? Então, a gente tem discutido aqui internamente se não é caso de repente, pensar em outra audiência pública daqui a um mês e meio ou 2, ou fazer mês a mês uma audiência para discutir finanças, discutir essa dívida flutuante. Então, a gente precisa, primeiro, ver como que a Prefeitura vai se comportar com relação a esse pacote de medidas, né, que foram aprovadas ontem. O governo, assim, sendo bastante verdadeiro, o governo respeita os conselhos, atua muito dentro dos conselhos, principalmente quando a oposição usa demais os conselhos municipais para poder se posicionar politicamente, exigir transparência e tal. O atual prefeito foi quem fez os conselhos se tornarem deliberativos, eram consultivos, viraram deliberativos, muitos deles, quase todos, se não me engano. Então, são pontos positivos, né, que o grupo político que está hoje na prefeitura tem, mas que a gente precisa ver se na prática agora, como executivo, eles vão manter essa coerência e respeitar e dar essa transparência que a prefeitura precisa dar à população, à Câmara de Vereadores, aos órgãos de controle, aos conselhos e todo mundo que está envolvido e preocupado com esse problema. Perfeito, Fred. Queria mais uma vez então agradecer a sua presença aqui. Sei que daqui a pouco é um prazer enorme. Tem sessão, inclusive. Mas obrigado, inclusive, pelos esclarecimentos, pelas informações. E o espaço, obviamente, está aberto aqui para novas atualizações. E a gente também vai conversando, até mesmo para saber também qual é o resultado desses requerimentos que estão sendo encaminhados também à Prefeitura. Perfeito. Obrigado pelo carinho, mais uma vez, aí, pelo espaço na TV. E conta com a gente aqui, porque precisar de esclarecimento, estamos à disposição.
A gente que agradece, Fred. Um abraço, até a próxima. Um abraço, obrigado. TVC, a TV do Correio da Manhã.